O Banco Central determinou a liquidação da REAG, cujo dono foi alvo de operação ontem nesse complexo do escândalo do Master. Enquanto o ministro Supremo do STF, o Dias Toffoli, volta atrás, zigue-zagueia nas decisões que ele vem tomando e decidiu liberar, sim. Ele antes era contrário a isso, agora ele é a favor do acesso da Polícia Federal a documentos colhidos em operação, contanto que seja por agentes da confiança dele, do ministro do Supremo. O ministro do Supremo tem agentes de confiança na Polícia Federal, por dedução. Então tem outros que ele não tem confiança. A reportagem é de Luciana Amaral. O Banco Central decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da CBSF, distribuidora de títulos e valores mobiliários S.A., nova denominação da REAG, gestora de fundos de investimentos suspeita de fraudes ligadas ao Banco Master. A autoridade monetária justificou a decisão por graves violações da REAG às normas que regem as instituições do sistema financeiro nacional. Portanto, representava um risco inaceitável para manter a integridade do sistema. A liquidação chega um dia depois do fundador da empresa, João Carlos Mansur, ser alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A PF já tinha investigado a REAG numa operação contra a lavagem de dinheiro e supostos vínculos da Faria Lima com o PCC. O governo federal saiu em defesa do Banco Central e do trabalho da Polícia Federal. Eu acho que o papel do governo é garantir que haja fiscalização e apuração dos fatos. O Banco Central tem o poder regulatório e também de fiscalização e a Polícia Federal de investigação. E eu tenho acompanhado, essas duas instituições têm feito o seu trabalho. Então precisamos que tudo isso seja devidamente apurado, dentro do devido processo legal e que os responsáveis sejam punidos. Nesta quinta, o presidente Lula aproveitou a cerimônia de posse do novo ministro da Justiça para usar o caso Master como um exemplo de combate ao crime organizado. Nós nunca estivemos tão perto e nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar no andar de cima da corrupção e do crime organizado nesse país como agora. Pela manhã, Lula chegou a promover uma reunião no Planalto com autoridades envolvidas na investigação do Master. O novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, desconversou sobre o teor das falas. Não houve nenhum comentário específico sobre nenhum dos casos. Todo o debate foi de alto nível, pensando em medidas estruturantes e de como organizar. Entre os convidados estavam os titulares do Ministério da Fazenda, do Banco Central, da Receita, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e até o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Colega de Moraes no Supremo, o ministro Dias Toffoli promoveu mais um recuo no caso. Desta vez, acabou autorizando que a PF acesse o material apreendido e que estava restrito à PGR por decisão do próprio Toffoli. Diante das idas e vindas de decisões no Supremo e outras instituições, integrantes do governo buscam transmitir a mensagem de que os órgãos de Estado vão continuar atuantes contra a corrupção, uma das maiores preocupações dos brasileiros, especialmente em um ano eleitoral. Daniel, quer dizer que teve uma reunião no Planalto de que se falou de tudo menos do que interessa? Me pareceu que, bom, primeiro quando teve a reunião, o novo ministro da Justiça sai da reunião e dá a entender, pelo menos, que o caso Master foi tratado como o eixo desse encontro. Depois vem a SECOM e corrige a declaração do ministro da Justiça e diz, olha, não foi bem isso que ele quis dizer, não. Ele estava se referindo ao eixo do combate ao crime organizado. O fato é que Lula fez uma declaração ali em que diz que o Brasil nunca teve uma oportunidade tão boa de combater a corrupção no andar de cima, nas palavras dele, mas é um ponto curioso que quando você olha as mais de 200 assinaturas recolhidas pelo deputado Rodrigo Hollenberg para criar uma CPI do caso Master na Câmara dos Deputados, você não encontra nenhum nome no PT. Então, é uma bela contradição, não que necessariamente precisa ter uma CPI para investigar o caso Master, mas se é tão importante assim, uma oportunidade tão boa como diz Lula, não deixa de ser uma contradição também. Caio.
Bom, acho que o Palácio Planalto, o presidente Lula está tentando achar uma vacina, uma forma de tratar essa questão da corrupção, que é um calcanhar de Aquiles do petismo, né? Desde a Lava Jato. O PT, por mais que se esforce, ou não se esforce, né? Ele consegue ficar com a pecha, né? De corrupção e dessas dificuldades todas. Então, hoje, e de novo nessa reunião, o ministro da Comunicação, marqueteiro do governo, Sidônio Palmeira, participando. O presidente Lula dá uma declaração como essa, né, meio ufanista, dizendo que é oportunidade para combater o crime organizado, quando, na verdade, eles têm que tentar, de alguma maneira, dar uma resposta e mostrar o que estão fazendo. Casa isso com a troca do Ministério da Justiça, a manutenção do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, ou seja, tem um eixo eleitoral ali que o governo começa a tentar tratar numa eleição que caminha para ser uma eleição em meio a escândalos, né? A gente tem 3 grandes escândalos que, pelo menos no meu sentido, vão permear as eleições e o processo eleitoral, que é o caso Master, INSS e as emendas parlamentares. A eleição vai ser altamente impactada por isso. 2 desses casos, os 3 envolvem diretamente corrupção e o Palácio do Planalto precisa, de alguma maneira, dar respostas. Claro que uma imagem de uma reunião como essa, você mostra, pelo menos no marketing, que o governo está atuando. Mas, se a gente considerar que o Supremo Tribunal Federal é o principal aliado e tem uma parceria política com o governo Lula, e o ministro Alexandre de Moraes participando da reunião, né, uma reunião executiva, você tinha o ministro Alexandre, que é envolvido diretamente, se for para tratar do Master, a mulher do ministro Alexandre é advogada do Master. Eu então, sempre uso aquela figura do correspondente, o colega correspondente estrangeiro, que vem do Japão, dos Estados Unidos ou da Alemanha, desembarca. Estava usando essa figura de linguagem ontem, mas ela ajuda. Chega esse colega nosso, né, e pede para a gente explicar o Brasil. A gente fala assim, teve uma reunião no Palácio do Planalto, pelo chefe do Executivo, estava lá o cara do integrante do Supremo. Aí ele pode perguntar, mas o integrante do Supremo participa de uma reunião política para falar de combate ao crime organizado? Aí a gente tem dificuldade de explicar. Coitado, já deu um nó. Aí já complicou. E cuja esposa tem um contrato de 130 milhões com o Banco Master. Então, mas vamos investigar agora, por força de ofício, quem é que vazou a informação. Sim. Que nunca foi desmentida. Ao contrário, em nota, o próprio ministro comentou e admitiu a existência desse contrato. Agora, não é essa a questão que está em discussão, pelo menos no interesse como está formulado num inquérito de ofício do Supremo. O interesse é saber quem é que contou isso para quem e não o que isso significa. Silvio, a presença do Sidônio é fundamental nessa reunião que a gente da qual estamos falando nesse momento, lá no Palácio do Planalto, que é uma reunião para buscar uma forma de dizer estamos sim combatendo. Até aqui o que parece ter sido encontrado é o seguinte, estamos chegando na turma do dinheiro, nos ricos, portanto, crime organizado é igual a rico. Sim. Se tem esse escândalo e tantos outros chamando a atenção do eleitor, tende a ser ruim para o governo, qualquer governo, e para esse governo também. Então, o papel do marqueteiro é, nessa hora, tentar encontrar um discurso para se defender, para trazer o foco do eleitor para aquilo que vai mais interessar e, no campo econômico, também culpar ricos, culpar elites que não estão dando a sua contribuição. Mas tem um elemento... É um elemento de muita incerteza para nós no cenário político desse ano, essa e as outras investigações também, que claramente, com todos os esforços que estão sendo feitos, estão sendo muito intensos para bloquear essas investigações, até agora não tiveram sucesso em bloquear totalmente. Em causar embaraços, sim, mas bloquear totalmente não. Pela atuação da imprensa, pela atuação de Banco Central, Polícia Federal e pela força dos fatos. E se você não consegue bloquear, o que você tenta fazer é pelo menos tentar empurrar ou tentar assumir algum controle do curso desses fatos. Parece ser um pouco isso que a gente está assistindo nesse momento. Se você não pode bloquear totalmente, tenta criar a sua narrativa e controlar. No Congresso tem uma tentativa de CPI, que até agora não avançou, mas é uma possibilidade ainda, tem um esforço de coleta de assinaturas para uma CPI mista. Dependendo do que sai de um celular aí de alguém, né? Exatamente. Thaís, como é que está indo essa investigação agora? Hoje, para você nos dar uma ideia hoje do que significa a liquidação da REAG.
A REAG fazia o famoso Ponzi Scheme, né? É o clássico pirâmide, né? Da pirâmide. É a clássica esquema Ponzi, né? Do pirâmide. E o Banco Central e a Polícia Federal conseguiram chegar, porque a complexidade das operações que eles fizeram era gigante. Não é uma coisa óbvia. E o mercado de capitais no Brasil, com o desenvolvimento dele nesses últimos anos, a quantidade de produtos que se criaram, acabou permitindo que isso tudo acontecesse. Agora, nós temos um problema aqui que é o seguinte: primeiro, precisa preservar o mercado de capitais no Brasil. Uma laranja podre na fruteira, que é uma fruteira pequena ainda, que as frutas acabaram de chegar, não pode destruir e causar nenhum risco, não sistêmico do ponto de vista financeiro, mas sistêmico do ponto de vista da percepção do investidor. E da credibilidade, né? portanto. E da credibilidade, claro. No caso da REAG, ninguém vai ter dinheiro preso, porque não é um banco, as pessoas não são correntistas e tal. Algum fundo ou outro talvez tenha que esperar para sacar, para fazer movimentação e tal, vai perder valor do preço do ativo, mas não a rentabilidade. Então, eu acho que tem uma ação aí paralela que vai precisar entrar, que é da renovação da confiança e da credibilidade do sistema financeiro e de todas as instituições que envolvem o mercado de capitais. A grande preocupação, William, é com a ação do Toffoli. E aí, Silvio, o que eu ouvi hoje é que é o seguinte: não é nem mais uma tentativa de bloquear, é de sujar o processo. Um processo sujo, ele pode ser contestado lá na frente, como acabou acontecendo com a Lava Jato. E aí o Dias Toffoli faz isso. Na hora que ele diz, eu vou escolher quem vai periciar o material da Polícia Federal, é aquilo que você disse. Então, o ministro do Supremo não confia na Polícia Federal e nós. Bom, só para ser exato. Nós temos que confiar? Ele confia em alguns da Polícia Federal. Em 4, né? Cujos ele citou nominalmente. E isso provavelmente não caiu bem na cúpula da Polícia Federal, Daniel. Não caiu, sabe por quê, William? Porque ele não consultou, pelo contrário, ele ignorou completamente, ele não informou, não deu ciência à Polícia Federal, não questionou a Polícia Federal sobre quais os peritos que poderiam fazer esse trabalho. Primeiro, vamos começar, a gente precisa lembrar do que aconteceu ontem. A Polícia Federal perdeu o que se chama na corporação de horas de ouro, que são aquelas primeiras horas quando você resgata, quando você apreende um celular para fazer extração de dados. Se você demora muito tempo, perde essas primeiras horas de ouro, você permite que os investigados mexam, alterem os dados que estão na nuvem, o que é absolutamente comum hoje. Quando o Toffoli hoje decide escolher, porque pode alegar, podem ser 4 excelentes peritos, a gente pode até dar o benefício da dúvida para o ministro Toffoli e dizer que ele escolheu muito bem, mas ele não fundamentou a escolha dele nos autos, ele não informou a Polícia Federal, não questionou e não fundamentou, ou seja, rasgou toda a institucionalidade envolvida no processo, para fazer uma homenagem a Thaís Herédia. Na verdade, primeiro que tem um dano cronológico nessa decisão do Toffoli, a terceira decisão sobre o caso em 24 horas. Né? Primeiro ia para o gabinete dele, depois ia para a PGR e agora vai para a PF com peritos que ele escolhe. Contanto que seja quem ele indica. Isso, exatamente, mas é a terceira decisão em 24 horas. Podia passar o WhatsApp dessa turma, né? Vai que a gente precisa um dia. E aí, a própria cúpula da Polícia Federal entende que foi bypassada, soube da decisão pela imprensa, prejudica a investigação, porque colocou 4 peritos que não têm intimidade com a investigação, é uma investigação de meses. Você tem essa informação? E de muitos dados, sim, isso é uma informação, não é um feeling, não. E há uma discussão sobre um recurso. Sim, a cúpula da Polícia Federal já discute com a Advocacia Geral da União a possibilidade de um recurso, seja um recurso de embargos ou alguma coisa para contestar. Não há uma decisão tomada, mas há essa possibilidade da AGU, que representa a Polícia Federal, que é um órgão do Estado, apresentar esse recurso. Mas há um incômodo, claro, já desde ontem, com toda a atuação do Toffoli nesse caso. Silvio, para a gente encerrar, novamente voltando ao trabalho que vocês fazem, vocês da Eurasia, que são nossos parceiros de conteúdo lá no site do www, no portal da CNN,
vocês, em relação ao escândalo do Master, têm dito aos seus clientes que consideram isso com um grande potencial ainda, de alguma forma, ter efeito na eleição. Essa avaliação de vocês tem qual tendência? De acentuar essa apreciação ou chegou no pico? Não chegou no pico ainda. Tem um efeito antes da eleição, seja um efeito sistêmico, digamos, de alimentar ainda mais a sensação de corrupção e isso afetar negativamente o governo. Também um efeito sobre figuras que podem ser atingidas, isso acabar mudando um pouco o jogo das alianças e quem tenta se cacifar para uma candidatura ao Senado, à Câmara, uma vice-presidência, eventualmente ser afetado pela investigação. E tem efeitos de longo prazo, a depender da profundidade dessa investigação e das outras sobre emendas parlamentares, por exemplo, a gente pode ter algum tipo de questionamento sobre todas essas práticas no contexto do próximo governo e a relação que vai ter com o Congresso e os partidos. William, última frase. Sempre o presidente Lula fez esse discurso que já está embalado para a eleição, de que finalmente chegamos e tal, nunca chegamos ao andar de cima. Chegamos sim, Marcelo Odebrecht, Joesley Batista, ministro que foi chefe da Casa Civil, José Dirceu, ministro que foi da Fazenda, Antônio Palocci, chegamos sim no andar de cima na Lava Jato. Inclusive foram presos enquanto o presidente Lula também estava.